Quantos aqui acreditam na palavra de Deus? A palavra escrita. Quantos acreditam? Amém. Nós falaremos sobre algo importante hoje, que é a palavra de Deus escrita. Uma coisa importante que nós, cristãos, precisamos entender é que a palavra é a coisa mais importante que nós temos. A palavra. E hoje nós estamos numa época onde está crescendo muito o desenvolvimento pessoal, que não é algo ruim. Então está crescendo a profissão de coach, treinadores, pessoas que ajudam outras pessoas a desenvolverem sua mentalidade e se tornarem seres humanos melhores, prósperos. E isso é maravilhoso. Porém, isso tem entrado nas igrejas de uma forma errada, algumas vezes. Por quê? Porque para nós que acreditamos em um único Deus, acreditamos que no Espírito Santo que mora dentro de nós, a nossa força está em Deus. Sempre. Se algum dia você acreditar que o seu desenvolvimento pessoal, a sua capacidade intelectual vai te fazer alcançar, eu vou te contar uma história. Primeiramente, ela pode te fazer alcançar. Tem muitos homens prósperos, ricos, mulheres, pessoas que têm uma vida abundante, que não acreditam em Deus, que vivem de acordo com a força do seu próprio braço. Mas, para nós, isso se torna idolatria. Acreditar em um Deus que não é o Deus, é idolatria. Se eu acreditar que eu vou alcançar, eu, Abner, vou chegar e vou fazer e vou acontecer, vou ser próspero, minha família vai ser muito bem sucedida, e é eu, e é eu, e é eu, isso é idolatria. O seu eu é o seu Deus. E eu sou uma pessoa, eu tenho a formação de coach, eu leio muitos livros de desenvolvimento pessoal, porém eu preciso adequar isso ao quê? A palavra. Se estiver fora da palavra, eu não aceito. Pronto. Da mesma forma que muitos de nós estamos sendo enganados por próprios pregadores do Evangelho. E não é por vontade deles de enganar vocês. É simplesmente que muitas coisas que nós temos ouvido não está na palavra. E nós vamos falar algo importante hoje, que é a vontade de Deus. De muito tempo para cá, muito mesmo, que eu digo centenas de anos, pode ser até milhares. Se você assistir alguma série ou alguma coisa que tem que falar da época dos reis católicos, dos reis cristãos contra outros reis pagãos, você ouve muito uma frase que é: essa é a vontade do Senhor. O povo do Islã fala: essa é a vontade de Alá. Certo? E essa frase é muito repetida, porém ela foi muitas vezes repetida para causar peso, culpa e dor. Por exemplo, muitos homens usaram o nome de Deus para fazer guerra. Vamos dar um exemplo: as cruzadas. E eles matavam outros reis falando que essa é a vontade do Senhor. Pessoas que, quando estão passando por um momento de miséria, pobreza, aí vem alguém, um crente mandado do inferno, essa é a vontade de Deus para sua vida, você deve estar em pecado. Quem já ouviu isso? Você está num momento ruim, você está em pecado. Essa é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que cristão não vai passar por dificuldade. Isso vai porque Jesus falou: nesse mundo vocês vão ter aflições. Só que a vontade de Deus não é Ele que pega a dificuldade e coloca, ó, miséria para você. Você que se colocou nessa situação, de alguma forma. E nós vamos provar isso na palavra. E uma coisa é sobre a enfermidade. Meu Deus. De muito tempo para cá eu tenho estudado sobre cura divina. E Deus está falando comigo. Eu sempre fui muito inconformado com esse negócio de... as coisas que aconteciam na época dos apóstolos não aconteceram hoje. Na minha vida, porque tem muitos homens que estão vivendo isso.
Eu sempre fui muito conformado com isso. Mas de um tempo para cá, Deus começou com mais maturidade. Eu sempre fui conformado, mas era muito imaturo antes. Porque você precisa de maturidade para você seguir constante em algo. E eu fiz um vídeo falando disso. Sobre Deus testa seus filhos com a enfermidade. E foi postado no Insta que tem bastante seguidores. Aí eu vi que crente acredita muito que Deus manda enfermidade para o filho dele. De, vamos dizer, 100 comentários, 2 acreditava que aquilo que era verdade. E 80% ou 90% acreditava que Deus enviava enfermidade para a vida dos filhos. Ele acredita. Mas aí falam assim, como que você me fala de Jó então? Todo mundo usou Jó. Por que todo mundo usou Jó? Porque não tem nenhuma base no Novo Testamento. Aí eu faço essa pergunta para você. Deus envia enfermidade para testar você? Para te provar? Aí o ponto, muitos falam assim, não, Deus não envia. Só que aonde você tem base para acreditar nisso? Você já orou por um enfermo? Eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência de orar por um enfermo. Sim ou não? Quem aqui já orou por algum enfermo? Seja colocando a mão, seja da sua casa, a pessoa de outro lugar. Cure. Algum momento, na hora que você está orando, gera uma dúvida. Mas e se for a vontade de Deus? Já gerou essa dúvida na sua cabeça? E se for a vontade de Deus que ele esteja doente? Já aconteceu isso comigo. De eu orar por enfermo e no final da oração eu falo, Deus, cura essa pessoa, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Achando que é a oração modelo de Jesus. Jesus não fez essa oração para a questão de enfermidade de alguém. E vou falar uma coisa para você. Se você tiver um pingo de dúvida, uma gota, de que a enfermidade é a vontade de Deus, você nunca vai conseguir orar com fé. Nunca. Porque você tem medo de ir contra Deus. Imagina, você fala assim, mas e se eu orar para essa pessoa ser curada e Deus está usando isso para testar e salvar a família dela? Como que eu vou orar 100% de fé se eu tenho essa dúvida? Não tem como. E a Bíblia diz em Tiago que fala, se você orar sem duvidar, você vai ter o que você pedir. Mas se tiver um pingo de dúvida, ele fala que o homem que tem dúvida é inconstante como as ondas do mar. Essa oração, não é essa oração? Deus, cura ela. Mas será que Deus quer curar? Deus, faça isso. Mas será? Outra coisa que foi muito falada aqui, muito importante. Deus, eu peço que o Senhor prospere a minha vida. Mas será que Deus quer prosperar a minha vida? Ele não quer que eu viva dessa forma porque crente na prova é que ora? Vai falar que você nunca ouviu isso. Eu vi isso demais, meu Deus do céu. Crente na prova é que ora. Deus vai tirar de você para você passar pela prova. Aí sim, em questão financeira, eu acredito que Deus faz isso. Isso eu acredito. Porque realmente a posse dá poder para o homem. E às vezes a arrogância sobe. E aí Deus, ele só permite que o diabo venha, toma tudo de você. E você, nesse momento, se volta a Deus. Porque o ser humano é arrogante. Mas é a vontade de Deus? Não, você se colocou nesse problema. Vamos lá, vamos para a Bíblia então. Romanos 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que boa, agradável e perfeita vontade de Deus tem dentro dela enfermidade? Tem dentro dela miséria? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você passe pela miséria. É que você não tenha dinheiro para colocar alimento na sua mesa. É que você não consiga cuidar dos seus filhos. Essa vontade é boa, perfeita e agradável? Não. E isso é muito importante, esse versículo, porque ele está falando, não se amoldeie. Ou seja, não se conforme a essa forma de pensar. Se nós nos conformarmos a uma forma de pensar
que seja contrária à palavra, nós viveremos essa forma de pensar. Toda forma que você se conforma, você viverá essa forma. Sempre. Sempre. A Bíblia fala em Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Pensa o seguinte: aquilo que a sua imaginação cria, isso você se torna. Então vamos pensar o seguinte: assim como você imagina uma circunstância, assim você a cria. Se você acredita que você precisa passar por situações difíceis para que você volte a orar, volte a jejuar, você está criando essa situação. É muito importante o poder que nós temos nas mãos. Fala assim: eu tenho o poder nas mãos. Porque Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que Deus disse quando viu a escuridão? Primeira coisa que Deus criou: haja luz. Então a primeira coisa que cria a realidade é o que você fala. O próprio Jesus, quando ele estava na terra, ele falou o seguinte: pelas suas palavras vocês vão ser condenados ou absolvidos. Jesus falou isso. Pelas suas palavras você vai ser condenado ou absolvidos. Por quê? Porque a sua palavra cria. A sua palavra cria. Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. Imagina, o poder da vida e da morte está na língua. Por quê? Porque o que você fala, você cria. Você cria. A sua realidade, você cria. A nossa realidade, nós criamos. E se nós acreditarmos em algo que é fora da palavra, nós vamos acreditar nisso. Eu vou pedir agora que essa aqui vai ser a história que a gente vai focar hoje, que está em João capítulo 5, versículo 1 ao 20. Essa eu vou pedir para vocês lerem junto comigo, tá? Mas vocês vão ler prestando atenção, porque é muito importante o que nós vamos ler aqui, tá? Vamos lá, eu vou contar até 3 e nós vamos ler junto, tá bom? 1, 2, 3. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era,
pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este Filho fizer, o Filho semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que essa lhe mostrará, para que vos maravilheis. Por que nós lemos tudo isso? Porque para que todos nós tenhamos a base na palavra e não no que eu vou falar. Eu vou deixar bem claro para você, você não precisa acreditar em nada que eu vou falar. Se você acreditar na palavra, está feito. Simples. Toda vez você faça isso. E aqui é muito importante, por quê? Porque Jesus, ele veio até um homem que estava perante o tanque. E quando Jesus passa por esse homem, ele fala: você quer ser curado? E o homem começa a se queixar. Por quê? Porque ele não conseguia andar. E o que acontecia? Imagina uma pessoa que não conseguia andar, na hora que vinha o anjo, movimentava as águas, um monte de doente, ele pulava na frente. Sempre. O cara não tem agilidade. Não tem velocidade. E Jesus foi: tá bom, levanta-te e anda. Pega o teu leito e anda. Aí já tem uma coisa: Jesus, ele curou esse homem sem tocar nele. A Bíblia diz que ele fala: levanta e anda. Ele foi. Poder da palavra. A palavra cria vida. E aí, o que acontece? Esse homem vai embora, só que era sábado. E aí entra a questão importante para nós que estamos aqui: a religião. Os religiosos, eles seguem regras. E a regra, muitas vezes, está acima do amor. Muitas vezes não, quase todas. Os religiosos viam um homem que, anos paralítico, eles veem esse homem andando. Primeiro, não fica feliz por ele, não se compadece por ele, não vê aquilo que Jesus fez. Sabe o que eles vão olhar? Quebrou a regra. Imagina um homem paralítico, ele toma o leito dele e vai andar. Sabe o que eles falam? Hoje é sábado, você não pode tomar o leito. É absurdo, é absurdo o que a religião faz. E aí, ele fala: quem é o homem que fez isso? Enfim, vão seguir atrás de Jesus. Aí ele encontra Jesus. E Jesus fala para ele assim: não peques para que não te aconteça algo pior. E Jesus dá uma base muito importante aí. Quando Deus fez Adão, não existia morte. Existia? Não existia morte. A morte entrou no mundo com o... Aí eu vou te fazer uma pergunta: existe alguma doença que gera vida? Toda doença é para gerar morte, certo? Então a doença entrou com o pecado. Jesus falou: não peque para que não te aconteça algo pior. Ou seja, a doença entrou no mundo com o pecado. Então, a raiz da doença está no... E esse homem, enfim, falou depois que era para os fariseus lá que era Jesus. E Jesus falou algo importante: o meu Pai está trabalhando, então eu vou continuar trabalhando. Eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazer. E eu não falo nada o que eu não ouço o meu Pai dizer. O que ele está querendo dizer? Ele falou assim: eu só faço o que é vontade de Deus.
eu conheço a vontade de Deus. Jesus fala assim, o pai mostra tudo para o filho que é para realizar. E o que é muito importante, ele falou isso logo depois de curar um homem. Aí eu te pergunto, é vontade de Deus a cura divina, a cura instantânea, a cura de qualquer enfermidade? Sim ou não? Ele não para de trabalhar. Vocês lembram de algum momento, algum enfermo vir a Jesus e ele fala assim, essa enfermidade é para te testar? Jesus, vocês lembram? Algum momento Jesus fazer isso? Não. Nenhum momento. E Jesus, ele é a vontade de Deus encarnada. A Bíblia, de Gênesis do capítulo 3 em diante, até Malaquias, Velho Testamento, só pronuncia a vinda de Jesus. Os 4 evangelhos é a vida de Jesus. E as outras cartas é o que Jesus fez. Ou seja, Jesus, ele é a vontade de Deus na terra. E se Jesus é a vontade de Deus e ele nunca permitiu uma enfermidade, nós já sabemos qual é a vontade de Deus perante a enfermidade. Tem coisas que nós temos que perguntar a Deus. Por exemplo, Deus, qual é o meu propósito? O que eu vou fazer da minha vida? Isso eu oro e o Deus vem e fala a mim. Só que Deus, essa cura, eu não preciso perguntar, já está na palavra. Certas coisas já estão na palavra. Acabou. Deus, tu queres que eu prospere? Jeremias 29, 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Abre para mim. É a última que eu vou pedir para abrir aqui. Depois eu vou usar a Bíblia de vocês. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a mão. Ó. Assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Isso Deus falou para quem? Para Israel. Só que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, os planos de Israel se tornaram nossos planos. Toda a palavra que Deus lançou a Israel se tornou para nós. Agora eu vou usar vocês, tá? Eu vou pedir algumas coisas. Quem está com a Bíblia, levanta a mão. Abre aqui, Êxodo 15, 26. Cada um vai abrir um que eu pedi, tá? Vocês vão ter a base na palavra. Não esquece o que eu estou falando, acredita na palavra, tá? Êxodo 15, 26, segura aí. Aqui, ó, eu vou pedir. Êxodo 15, 26, o Douglas vai abrir. Não precisa abrir todo mundo, ok? Vou pedir para a pastora Tânia abrir Mateus 10, 8. Vou pedir para o apóstolo abrir em Salmo 103, versículo 3. Quem está com a Bíblia até no celular, pode levantar. Biro, abre em Isaías 53, versículo 4 e 5. Quem está com a Bíblia aqui? Beth, abre para mim em Tiago 5,14. Quem está com a Bíblia aqui atrás? Abre para mim em 1 Pedro 2,24. Mais alguém com a Bíblia aqui? Will, abre para mim em Marcos 16 e 17. Marcos capítulo 16, versículos 16 e 17. Esses aí estão bons. Esses versículos. Êxodo 15, 26. Lê para nós, Douglas, em voz alta. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Palavra. O que está falando a palavra?
Se vocês seguirem meus mandamentos, meu estatuto, nenhuma enfermidade virá até vocês. Porque eu sou o Senhor que te sara. Bíblia, palavra. Salmo 103, 3. Palavra. Ele perdoa os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. Quem foi mais que eu pedi que está no Velho Testamento? Lê para mim, Biro. Qual foi o versículo que eu te pedi? Não, esse, o seu deixa por último, que o seu é um dos mais importantes. Quem mais eu pedi? Tânia. Qual foi que eu pedi? Mateus 10:8, né? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Isso foi uma ordem que Jesus deu para os apóstolos: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos. Uma ordem. Quem mais foi? Alguém aqui embaixo foi que eu pedi? Não? Beth, lê para mim, Beth. Se tem alguém enfermo, traz para os obreiros, ungir, e a enfermidade dele será curada. Juliana, lê para mim. 1 Pedro 2:24. Ele, no corpo dele, carregou os pecados de todos nós, para que nós não pudéssemos carregar. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Agora eu vou pedir para o Biro. Esse aí é mais conhecido que... Sobre esses versículos, você acredita que é vontade de Deus curar o enfermo ou não? Sim ou não? Sim. Faltou o Will lá, ele até me levantou aqui. Leia aí para nós em voz alta. Marcos capítulo 16, versículo 16 e 17. Tem mais aí. Novamente. Quantas? Isso é algumas. Tem mais. Tem mais. E tem mais. Se você for na palavra, vai ter um monte. Agora, a pergunta seguinte é: por que a enfermidade vem ao nosso corpo, se nós temos tudo isso de palavra? Por que a enfermidade? Por que ficamos doentes se temos tudo isso de palavra? Porque, alguns eu sei que estão balbuciando o pecado. Estão com medo de falar aí, mas estão balbuciando o pecado. A Bíblia fala que Ele levou na cruz o nosso pecado para que nós não precisássemos carregá-los. Então, até uma vida de pecado nós não deveríamos ter mais. Não porque, do sentido de, eu estou em pecado, não era para eu estar mais, você está me julgando. Eu estou querendo dizer que nós não deveríamos ter essa ânsia tão grande pelo pecado. Até isso nós não deveríamos ter. A Bíblia já tirou isso de nós. Mas vamos focar na enfermidade hoje. Vou te explicar o porquê. Quem aqui já recebeu uma cobrança em casa indevida? Ninguém recebeu uma conta que não era para receber? Já ou não? Certo. Uma vez eu lembro que eu estava numa situação, a vaca não estava mais magra, estava esquelética.
Tava triste a situação. E as contas de luz, água na minha casa é R$80, R$90, R$70. Aí vai aumentando todo mês, né? Porque o governo... E um dia eu abri a vaca magra, R$350. Eu quase morri. Até hoje eu abro conta de luz e água com medo. Por causa dessa. Mas eu abro mesmo, é verdade. Aí ficou um trauma. R$350. Cobrança indevida. O que acontece quando a gente recebe uma cobrança indevida? Como? Contestar. Ou seja, buscar os seus direitos. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quanta cobrança indevida o diabo tem te mandado? Pobreza? Cobrança indevida. Enfermidade? Cobrança indevida. Por que nós vivemos muitas vezes a enfermidade? Porque aceitamos. Porque se eu recebo uma conta na minha casa e eu aceito e pago, eu aceitei a cobrança. Fui, paguei, pronto. Parcela ainda, né? Vai parcelando, vou parcelar. Se eu não pegar o código do consumidor, ir lá no Procon, é o Procon, né? E exigir o meu direito, o Procon vai vir atrás de mim? A pessoa que me cobrou vai vir atrás de mim? Ó, você pagou demais, hein? Me devolve aí. Não. Quem tem que ir atrás? Eu. Aonde estão nossas leis e princípios? Palavra. Quando vem sobre o meu corpo enfermidade, quando vem sobre o meu corpo um conflito muito grande com o pecado, quando vem em meu corpo, ou em minha vida, miséria, eu tenho que abrir a constituição do reino dos céus, que é a palavra, e eu tenho que orar a palavra, buscar os meus direitos na palavra. E Jesus nos ensinou a fazer isso. Porque quando o diabo foi tentar Jesus, falou assim: ei, faz que essa pedra vire pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus não, entra uma coisa. Tem uma coisa que também, por causa dessa questão do desenvolvimento espiritual, tem acontecido muito. Esse poder nosso com o diabo. Porque o diabo é isso, você tem que peitar. Jesus não fez isso. Jesus ele falou, está escrito. Está escrito. Tem um homem, o Kenneth Hagin, aconselho vocês ouvirem, ele já morreu, você vai achar muita coisa dele no YouTube. Ele fala que ele teve um sonho uma vez, que Jesus se aparecia para ele e começava a conversar com ele. Conversar. Só que nesse momento que Jesus começava a ensinar algo para ele, que era um sonho, mas era uma visão, levantou-se um diabo, como um demônio, como se fosse um macaco assim, e começava a ficar no meio da conversa. E gritando. E ele não estava conseguindo mais ouvir Jesus. E ele estava falando, mas Jesus não vai fazer nada? Mas o que está acontecendo? Jesus não vai fazer nada? E Jesus falando, ensinando algo importante para ele, e ele não estava mais ouvindo. Aí chegou uma hora, ele se irritou e falou assim, eu te ordeno no nome de Jesus, sai! O macaco caiu. Aí Jesus falou assim, se você não tivesse feito isso, eu não poderia fazer. Aí ele falou, mas como assim você não poderia fazer? Ele falou assim, toda a autoridade do céu e na terra é minha, mas eu dei a... Eu não vou expulsar demônio. Jesus não tem como expulsar demônio se eu não meter a mão na cabeça da pessoa e não expulsar. A autoridade na terra é sua. Só tem autoridade na terra quem tem um corpo físico. Pode ver, por isso que os demônios estão procurando um corpo para entrar. Porque sem um corpo, eu não tenho... Se você perder o seu corpo, o que acontece? Tchau e benção. Por isso que é importante cuidar do corpo. Mas só tem autoridade aqui quem tem um corpo. E essa autoridade é a que Deus usa. Por isso que a sua palavra cria. Porque você tem autoridade na terra. Por isso que Jesus falou assim, se você não tivesse expulsado esse demônio, não podia fazer nada. Eu dei autoridade para você. Ele falou assim, em meu nome vão, expulsem os demônios. Em meu nome.
vocês pegarão em serpentes, não vai acontecer nada. Em meu nome você vai beber alguma bebida mortífera e não vos causará dano. Em meu nome colocará a mão sobre os enfermos e eles serão. Ele deu autoridade para mim e para você. E essa autoridade está na nossa mão. E aí o que eu preciso fazer agora é ir pela Constituição, que é a palavra de Deus, e começar a orar a Constituição. Orar. Quando você começa a ficar ansioso, o que diz a palavra? Não esteja ansioso por coisa alguma, pois Deus tem cuidado de vós. Mas como eu faço isso? Como eu não fico ansioso? Senhor, a tua palavra diz, um versículo que eu uso o tempo inteiro quando eu estou com uma questão financeira para resolver. Senhor, a tua palavra diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Esses dias eu estava com R$35 na conta. 35 para viver um mês. E no outro dia eu tinha que pagar algumas coisas que ia dar mais ou menos R$100. E eu aqui, o coração. Quem já teve crise de ansiedade? Levanta a mão. Eu já tive. O coração começa a bater mais, vai perdendo a respiração. E eu pensando, eu não sabia o que era. Aí eu fui conversar com o médico, ele falou, cara, isso é ansiedade. E aí o coração começou. E eu estava na frente do elevador, assim, de um lugar. Eu falei assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Aí a ansiedade foi caindo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. O meu Deus, fui repetindo. Isso era uma sexta-feira, mais ou menos umas meio-dia. Chegou 8 horas da noite, uma pessoa falou assim, tô te mandando uma oferta aí na sua conta. Eu nem não comentei nada com ninguém. Não falei que eu estava precisando. Aí eu fui ver o valor, R$800. Eu não sei para vocês, talvez para vocês seja pouco. Naquele momento era riqueza. Era milhões. Era milhões aqui, porque entre 35, uma oferta de 800 é milhões. Mas o importante para mim foi a experiência de proclamar a palavra. E eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi esses dias. Às vezes eu estou perante algumas pessoas e a pessoa fala alguma coisa, tipo enfermidade ou qualquer conflito que está passando, e às vezes eu venho um versículo e eu falo, eu vou falar para essa pessoa. Eu falo, não vou falar não, deixa quieto, vou ficar para mim. A pessoa sabe, é crente, já sabe. E às vezes eu estou passando por uma situação e a pessoa à minha volta fala assim, cara, o que vai acontecer? Só que no meu coração eu tenho certeza que Deus vai agir, só que eu fico com vergonha de falar. E eu vou falar uma coisa para você, se você não fala, você não crê. Porque a Bíblia diz, crie, por isso falei. Toda vez que você está com vergonha de falar, quer dizer que no seu coração tem dúvida. Se eu chego numa enfermidade e falo assim, cara, Deus vai me curar, vocês vão ver. Todos vocês que estão aqui vão ver. Na sua cabeça, se você não falar isso, é que você pode acreditar que Deus talvez não cure e você vai passar vergonha. Ou seja, você está com dúvida. Mas e se eu falar e Deus não fazer? A Bíblia diz que aquele que crê em Deus jamais será envergonhado. Jamais. Chegou um momento da minha vida que esse versículo ficava na minha cabeça. Jamais será envergonhado. Quem crê em Deus jamais será envergonhado. Quem crê em Deus jamais será envergonhado. E um ponto importante. Abraão, conhecido como pai da fé. Pai da fé. Não, ele é só o pai. Não é mais ninguém, é pai. Abraão duvidou em algum momento? Sim. Entra um ponto importante aí. Ele é o pai da fé, mas ele só teve relação com Agar porque ele acreditou que Isaac não viria. Isso vai ser maravilhoso para você, porque muitas vezes nós desacreditamos de nós mesmos por causa das nossas dúvidas. E tem uma diferença entre dúvida e incredulidade. Fala isso. Existe uma diferença entre dúvida e incredulidade.
Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, mas Abraão duvidou em certo momento. Se Abraão tivesse sido incrédulo, não tinha como ele receber a promessa. Mas ele não foi incrédulo, senão a Bíblia não falava que ele é o pai da fé. Dúvida, sabe o que é dúvida? É quando você não sabe se Deus vai fazer. Incredulidade é quando você sabe e não acredita. Uma pessoa que conhece a palavra, e a Bíblia fala, não vos preocupei com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir. Ela conhece essa palavra, e ela não crê, incredulidade. Mas uma pessoa que não tem experiência com essa palavra, em certo momento recua, dúvida. Porque ela não sabe. Uma das formas que faz nós sabermos é o seguinte: quantos aqui viram uma enfermidade ser curada na sua frente? Seja dor de cabeça, torcicolo, qualquer coisa. Quem já viu? Você já sabe que Deus faz. Você já sabe. Se em certo momento acontecer de novo e você não acreditar, incredulidade. Agora uma pessoa que não tem experiência nenhuma com isso e recua, essa pessoa está com dúvida. Mas ela não teve experiência ainda. Como que Deus falou que Israel era incrédulo? Ele falou, vocês escutam minha voz e não endureçam o coração. Por quê? Porque vocês viram eu passar vocês pelo Mar Vermelho, vocês viram eu colocar a nuvem sobre vocês, vocês viram eu mandar pão do céu, e mesmo assim vocês não acreditam? Isso é incredulidade. Já viu o agir de Deus, já sabe que Ele faz, e mesmo assim eu não acredito. Isso é incredulidade. Isso desagrada a Deus, e isso nenhum homem verá nada, se não tiver isso. Agora a dúvida é quando eu não sei, não tive experiência, nunca tive nada com Deus. E eu não sei o que Deus vai fazer. E aí eu não sei. E vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. E tem uma prova disso na Bíblia. De um homem que foi curado, mas ele teve um pouquinho de dúvida. Vocês lembram do leproso que chegou a Jesus e falou assim: se for da tua vontade, podes me purificar. Se você ler na linguagem normal, a NVI vai: se quiseres, pode curar-me. Se você ler na King James, é que eu esqueci a referência agora. Se você ler na King James, ele fala: se for da tua vontade, você pode me purificar. E Jesus responde: eu quero ser curado. Aquele homem, por que ele teve dúvida? Porque dentro da lei do judeu, ninguém poderia tocar no leproso. Se Jesus tivesse tocado no leproso, ele teria se tornado impuro e ele teria pecado. Por isso que ele fica: será que ele vai? Será que ele vai tocar em mim? Se ele tocar em mim, ele peca. E Jesus era considerado um homem santo. E ele fica naquela dúvida: será que Deus vai fazer? Será que ele vai? E Jesus, inteligente, não tocou, só falou: quero ser curado. Jesus ele tinha tanto conhecimento da palavra. Se um homem tocasse num morto, seria impuro. Quando uma mulher passou com seu filho morto, o que Jesus fez? Tocou no esquife, no caixão. Jesus, ele usava tanto a imposição de mão, quanto a palavra para curar. E muitas vezes, ele não usava nada, que nem a mulher do fluxo de sangue. A mulher tocou na orla da veste, nem foi no corpo. Vocês acreditam nisso? Você acredita que esse Deus do passado é o mesmo Deus de hoje? Você acredita que naquele versículo bíblico que fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente? É verdade? Então nós vamos fazer uma oração. Tem uma oração que eu gosto muito, que existe na palavra. Quando os discípulos ficaram amedrontados, quando eles foram presos, e eles oraram.
E uma frase que me chama muita atenção, ele falou: estende a tua mão para curar e fazer sinais. Agora nós vamos orar isso, eu vou pedir que o Ministério de Louvor suba. Eu vou falar e vocês repetem comigo. Primeiro, eu preciso perguntar: vocês concordam com essa oração? Sim ou não? Concordam? Por que isso é importante? Por que eu estou pregando isso? Porque Jesus em Nazaré, que era onde ele nasceu, onde ele viveu, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque o povo era incrédulo. O povo fazia a pergunta: mas esse aí não é o filho de José? Irmão de Tiago? Ele não é o carpinteiro? Jesus se admirou da incredulidade. Cara, imagina você admirar Jesus de tão pouca fé você tem. Ele se admirou. E por que eu estou pregando isso? Isso é muito importante. Por que eu estou pregando isso? Porque nós temos uma frase também, você precisa viver para pregar. Tem que tomar cuidado com as frases, a totalidade dela, tá? Porque um monte de gente não prega cura, porque ainda não viu curas manifestas no seu ministério. Eu vou falar uma coisa para você: o que você prega, você traz para a realidade. O que você proclama, você traz para a realidade. Se você, eu vou esperar ver uma cura para pregar cura. Não funciona assim na palavra de Deus. A palavra de Deus fala: você precisa crer e depois você vai ver. E a palavra de Deus também diz: crie, por isso falei. Então você crê, fala e depois vê. Crê, fala e depois vê. Crê, fala e depois vê. Existia um homem que chama Smith Wigglesworth. No ministério dele teve 43 ressurreições de mortos. E ele falava o seguinte: sabe a minha diferença para os evangelistas que não viram muita ressurreição? É porque quando eu orava e a pessoa não ressuscitava, eu orava pelo próximo, eu orava pelo próximo, eu orava pelo próximo, eu orava pelo próximo. Enquanto os oravam e não ressuscitavam, eu falava: Deus não faz nada. E parava de orar. 43 ressurreições. Só que existe um casal, que o Reid Baker e o marido, eu não lembro, mais de 400 ressurreições no ministério deles, e eles ainda estão vivos. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Só que você fala, mas não acontece. Fala: eu já orei por enfermo que não foi curado. Você já orou por enfermo que não foi curado? Eu já. Você já orou pelo morto que não ressuscitou? Eu já. E você vai parar por causa disso? Quando as coisas não acontecerem, o problema não está na palavra em Deus, está em mim. Eu falo: Deus, o que está acontecendo? O que falta? Um dos homens que eu sigo muito é o Bill Johnson. Ele fala que a esterilidade na vida dele, nada acontecia. Ele orava por enfermo e nada era curado, e nada acontecia. E ele fala que a esterilidade, ou seja, não acontecer nada, criou nele uma ânsia pelo impossível. Enquanto as coisas não acontecem e eles travam, outras coisas não acontecem, eles falam: mas pelo amor de Deus, por que não está acontecendo? Eu vou entrar mais, eu vou descobrir, eu vou fazer até que aconteça. E hoje ele é o pastor da Bethel Church, a igreja mais referencial que tem nos Estados Unidos, uma das mais referenciais. Eles têm uma escola que chama Escola Bethel de Ministério Sobrenatural. E o foco da escola é o quê? Você viver lá e ver o sobrenatural acontecer. Não são as teorias. Você tem a teoria e você já vai para as práticas, para a célula dele, para a igreja dele, e você começa a ver pessoas serem curadas. Falar de membros que não existem começarem a existir. Estou falando só cura que curou a enfermidade, uma dor, que tudo isso é maravilhoso. Que eu estou tendo experiências pequenas ainda. Mas estamos falando de pessoa que não tem braço e o braço começar a aparecer. Pessoa que não tem o olho começar a aparecer. E isso nós podemos trazer para cá.
mas é uma união de pensamento. Tem dia que você chega aqui em conflito, não tem? Chega aqui, o último lugar que você queria estar era aqui. Você chega em conflito. Mas vou falar uma coisa para você. No dia que todos nós chegarmos esperando um milagre, os milagres vão acontecer automaticamente. Sem ninguém tocar em ninguém. E é isso que nós vamos orar agora. Orem comigo. Eu vou orar e vocês repetem. Vai ser uma oração rápida e eles já vão cantar. Diga: Senhor Deus, estende a tua mão para curar. Estende a tua mão